toda a estrutura e que ele não era responsável pelos resultados, quando, na verdade, ele é o principal responsável pelo momento atual da seleção brasileira. Faço uma ponderação à sua fala para a gente debater durante o programa. Não vou defender o indefensável, que é a gestão do Edinaldo à frente da CBF. Não vou defender. Apenas entendo que de estrutura o Dorival não pode se queixar. Se o Dorival der um espirro, lá tem 5 pessoas já com lenço, assim. Se ele pedir um helicóptero, ele vai ter. E nenhum treinador de seleção vive o mundo ideal. Faço uma comparação com o Alfaro, que assumiu o Paraguai depois da Copa América, com muito menos material humano. No intervalo muito mais curto de tempo para trabalhar do que o do Dorival, que teve a Copa América para treinar o time, teve 4 amistosos antes da Copa América ainda. Eles dirigiram 8 jogos de eliminatórias. Insisto, é o Paraguai e o Brasil. Compara o que é de estrutura, o que é de jogador no Paraguai com o Brasil. Então eles tiveram as mesmas... Aliás, ele teve piores condições para trabalhar. E em 8 jogos, ele somou mais pontos do que a seleção brasileira. Rapidamente, o Paraguai conseguiu dar uma resposta nas eliminatórias trocando de técnico. O Dorival não conseguiu. Então, sem querer defender o indefensável, que é a gestão do Edinaldo Rodrigues, que acho que ninguém aqui vai dizer que ela é boa, eu acho que esse vexame de ontem, tático, técnico, na minha opinião, ele é muito mais ligado ao campo do que ao bastidor da seleção. Mas na minha opinião, vamos debater isso durante o programa aqui. Felipe Melo, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Boa tarde a todos. Bom, eu penso igual. Penso que no quesito campo, diz respeito ao treinador e aos atletas, né? Ontem eu vi um Brasil muito apático, sobretudo a postura do Brasil dentro de campo, né? E quando eu falo de apatia, aí eu quero falar apenas dos atletas. Porque há pouco tempo eu era um atleta ainda, né? Eu era um atleta profissional. E nós sabíamos, quando entrávamos dentro de campo, a leitura que a gente fazia corporal dos nossos companheiros, a gente já sabia se ia dar certo ou não. E você, fazendo a leitura corporal dos atletas do Brasil ontem, você via os caras completamente perdidos. Óbvio que tem o quesito tático, que aí passa pelo treinador, passa pelo Dorival, mas eu fiquei muito triste, muito chateado com a apatia, a falta de tesão do atleta brasileiro dentro de campo ontem. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo à seleção. Fala, Rizek, Pedro, Felipe, boa tarde para todo mundo. Rizek, eu cobri a seleção durante 20 anos, de 2003 a 2024. E graças à seleção eu conheci uns 30, 40 países, mundão afora. Eu pude perceber o tamanho da seleção brasileira no mundo, o que representa a seleção brasileira no mundo. Desde a seleção brasileira num país europeu que tem futebol forte, a ver a seleção brasileira chegar no Vietnã, por exemplo, e ver o que representa a seleção brasileira. E eu acho que a gente está passando por um momento em que as pessoas que comandam a seleção brasileira nos gabinetes e dentro de campo não têm essa noção. Não têm a noção do tamanho do que é a seleção brasileira, do que representa a seleção brasileira. Se hoje o torcedor está quase que indiferente à seleção brasileira, é um problema de quem comanda a seleção brasileira. O torcedor hoje leva mais na base da gozação, um 4-1 da Argentina, do que na tristeza. Como eu tô triste. Eu fui dormir ontem chateado, cara, de ver a seleção brasileira tomar o baile que tomou. Vai mudar minha vida? Não vai mudar minha vida, mas eu tô triste. Tô triste porque eu gosto da seleção brasileira. Eu sempre fui um torcedor da seleção brasileira. E eu acho que esse tipo de sentimento a gente tá perdendo aos poucos. Tá deixando ir embora aos poucos, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com o comando. O comando de gestão e o comando técnico também, que precisa fazer com que os atletas entendam o que o Felipe falou. Cara, é a seleção brasileira, não dá para jogar de forma tão apática, ainda que taticamente, tecnicamente, o momento não seja bom. No todo eu vou concordar com o Pedro, a gente tem um problema estrutural, óbvio, como eu disse, não vou defender o indefensável, mas eu quero focar um pouco no jogo de ontem e explicar um pouco melhor e tentar ser o mais respeitoso possível, porque eu tenho o maior respeito pelo Dorival, tenho mesmo. E eu tenho certeza que ele é muito melhor treinador do que o trabalho dele mostrou à frente da seleção brasileira, tenho certeza absoluta disso. E como tenho certeza absoluta que o Dorival entende muito mais de futebol do que eu, não vou nem discutir, mas do que todos os comentaristas que opinaram sobre o jogo antes de a bola rolar. Porque foi praticamente unânime, quando você passeava pelos diferentes canais, acessava a internet, via os influenciadores que gostam de falar de tática, todo mundo que quando viu anunciada a escalação do Brasil em oposição à escalação da Argentina, cara, eu vi todo mundo falar
que não seria bom negócio pra gente enfrentar os campeões do mundo com um meio-campo fortíssimo deles, fortíssimo, né? Com Paredes, com Enzo, com Depô e McAllister, os 4 homens de meio-campo, sem o Messi, né? Todos eles marcando e jogando muito, que seria muito problemático o Brasil entrar em campo com os 2 volantes que o Dorival estava escolhendo, André e Joelinton, que para mim nem volante é exatamente, mas André e Joelinton, e 4 atacantes, que ficaria um buraco no meio campo e a gente teria problemas, como aliás também foi anunciado antes do jogo Brasil e Croácia, porque a Croácia também tinha um meio campo muito forte e o Brasil não alterou a sua forma de jogar para enfrentar os croatas na Copa do Mundo, como o Dorival não alterou para enfrentar a Argentina, ele manteve o time que vinha jogando. E aí, é isso que me salta aos olhos, porque se o Dorival entende muito mais de futebol que todo mundo que fez essa análise, tenho certeza disso, por que o Brasil foi jogar assim com o chamado fracasso anunciado? Eu estou errado, Felipe? Ou a gente debateu isso, foi um tema de todos os programas, que seria um fracasso anunciado enfrentar a Argentina assim no Monumental? Logo depois do jogo contra a Colômbia, né, nós conversamos e falamos que o Joelinton, foi unânime aqui na mesa, né, que o Joelinton ele não poderia ter sido escalado, né, ou entrar naquela posição que ele entrou no jogo, né? E nós esperávamos, de fato, que mudasse. Mas agora, assim, você tem um treinador e tem os seus colaboradores, o staff. Será que não tem nenhum, pelo menos, para chegar para ele e falar, professor, tem que mudar. Vai dar ruim. É uma tragédia anunciada. Já deu ruim, ou melhor, ameaçou dar ruim contra a Colômbia. Nós temos que mudar. Não tem um. Porque o que eu vejo entre esse Brasil, essa Argentina contra o Brasil é uma seleção bem treinada contra uma seleção mal treinada. Uma seleção de atletas que tem muito amor à camisa, demonstraram isso, que lutaram a cada centímetro do campo, que fizeram jus, de fato, o título que eles têm hoje de campeão do mundo contra um Brasil, né, contra um time que pouco queria dentro de campo. Porque quando tem a fala do Rafinha, eu imagino, né, eu falo, olha, o Brasil vai entrar dentro de campo, pelo menos o Brasil vai pelear. Pelo menos o Brasil vai entrar dentro de campo e vai, mesmo, se tiver que perder, vai perder, mas não da maneira que foi. Então, nem tão pouco segurar aquilo que foi falado fora de campo, o Brasil teve o culhão de fazer. Faltou, na verdade. É uma palavra forte, mas que de fato tem que ser dita. Faltou culhão pro Brasil. O Brasil não pode entrar jamais no jogo contra a Argentina, que é o nosso maior rival. Quiçá Brasil e Argentina seja a maior rivalidade que tem entre os clubes, da maneira que entrou. Eu fiquei envergonhado demais. O meu filho foi dormir na metade do jogo, o Luke, envergonhado. Então, quer dizer, eu acordo hoje e parece que eu perdi o jogo ontem. E como o Eric falou, os atletas vão voltar para os seus países, para os seus times, e vão ser falados que são bons atletas. Então eu não consigo entender como o Brasil pode entrar em campo contra a Argentina e simplesmente entrar em campo como tivesse entrado num jogo de final de ano. Estou muito triste, de fato, estou muito triste, mas eu acho que tem que ser cobrado também os auxiliares, o staff técnico.